Evangelho segundo Mateus, o capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. Estamos juntos? Amém? Será que ainda tem um pouquinho? Será que ainda tem algum espaço vazio nesse odre para colocar um pouquinho mais de vinho? Será que cabe um pouco mais de um vinho aí? Vinho novo? Você sabe do que está sendo dito, né? Você sabe. Vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 1 diz assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Diga, os levou em particular. Os levou em particular. Pergunte para a pessoa bonita que está do teu lado. Dê uma olhada, tem uma pessoa bonita do teu lado, não tem? Se você disser que não, nós vamos conversar sério depois, hein? Pergunte para essa pessoa bonita que está do teu lado. Fala assim, ó: Jesus já te levou para algum lugar em particular? Já te levou, Pina? Já levou? É bom demais, né? Né, Jaque? Jesus já te levou para algum lugar em particular? Você já pensou que, cara, fala a verdade, se não é uma loucura? Já é demais você pensar assim que Jesus me levou àquele lugar particular, porque Ele quer algo comigo. Não, não é para os outros, não. O que Ele tem é para mim. Você já teve essa experiência? Irmãos, quem vive essa experiência de ser levado por Cristo a um lugar particular, pode ter certeza, há de ter uma experiência inesquecível, tremenda, pode ter certeza. Eu me lembro, irmãos, há muitos anos atrás, a gente estava passando um tempo de luta, você não sabe. Era assim fisicamente, era financeiramente, era espiritualmente, era de relacionamento. Eu estava o pó da rabiola, me sentindo o pior de todos. Aí eu fui lá na casa da minha sogra, vi uma edícula no fundo lá, um cômodo vazio. Eu peguei o violãozinho com toda a minha habilidade musical. Vocês sabem que eu toco muito, né? Com toda a minha habilidade, eu peguei e fui para aquele quarto. Do meu jeitinho, eu peguei o violão sozinho e eu comecei a cantar. A vitória é daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue foi de então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. Eu estava cantando ali naquele quarto sozinho com meu violão, e de repente eu comecei como se estivesse ouvindo um coral, quando vocês começaram a cantar me acompanhando, e sem dizer que vocês não cantaram bem, mas aquele coral que me acompanhava era lindo demais. Eu não estava sozinho naquele quarto. A presença de Deus era quase visível. Parecia que a glória dele tinha descido naquele lugar. Era a mesma pessoa, o mesmo magrelo que era, magro que só, dava dó, 63 quilos eu tinha. Mas Deus estava ali comigo. Eu podia perceber. E quando eu cantava, o som da declaração de que a vitória era daquele que contemplasse, eu dizia: Deus, eu sei que o Senhor vive na minha vida. Oh, Jesus, pensei que estava sendo censurado.
Obrigado. Irmãos, era algo assim, sabe? Eu queria desde já, você que não teve uma experiência com Deus, você que tem feito da sua vida religiosa uma vida religiosa e não espiritual. Existe uma grande diferença entre viver na igreja, viver a rotina da igreja e viver com Jesus. Isso para alguns é uma tremenda loucura. Isso para alguns é uma tremenda bobagem. Porque as pessoas, elas se viciam, se acostumam com a vida religiosa, com o costume da roupa, com a regra, com o padrão, com a música, com as pessoas, com o lugar, com o endereço. E é tão fácil se acostumar e conviver com isso. E muitos se limitam a isso e vivem anos acreditando que isso é tudo que Deus tem para eles. Tudo que Deus tem. Até que um dia abrem seus corações, seja pela dor, seja pela luta, ou seja pela sede de ter mais de Deus. Essa pessoa é levada a um particular com Deus. Eu queria que você saísse daqui nesta noite com um desejo no teu coração. E se você sair daqui nesta noite com esse desejo no coração, pode ter certeza, eu vou dormir o melhor sono que um homem pode ter, o da plena satisfação de se sentir totalmente realizado. Eu queria que você saísse daqui com um desejo de conhecer a presença de Deus, não a religião, não a igreja, não o ambiente do culto com as pessoas, mas você viver a experiência de estar na presença de Deus e desfrutar aquilo que Ele tem de melhor. Quando você passa a perceber a presença de Deus, não porque a Bíblia diz, não porque o pastor fala sobre Ele, não porque os cânticos falam sobre Ele, não, mas você passar a perceber a presença de Deus, porque você sabe que Ele está em você. Não precisa de explicação, não precisa de um porquê, mas você vive a convicção de que o Todo-Poderoso está em você. É dele, é por Ele, é para Ele sempre toda honra e glória. Eles foram levados em particular. Tá bom. Enquanto só estiverem trocando o microfone, tá bom. O Rui vai ser o dia que tirarem de velho. Obrigado, até logo. Não vai chegar no nome de Jesus. Ainda não, mesmo assim. Diz que passados 6 dias, Jesus então tomou consigo Pedro, Tiago, João, o João que é irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E pensa no negócio louco. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uau! De repente surgiram à sua frente, quem? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Eu fico pensando, sabe que eles tinham crachá? Elias. Como é que sabia que era Moisés e Elias? Não sei. Mas estava lá e eles sabiam que era Moisés e Elias. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias.
Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Irmãos, dá para imaginar aquele ambiente? Você consegue? Pedro, Tiago e João, talvez fosse um dia comum na vida deles, um dia normal, se é que existe o normal para quem anda com Jesus, porque o normal daqueles caras era a coisa mais louca do mundo, né? Era o aleijado que vinha e saía andando, era o cego que saía vendo, era o mudo que saía falando, né? Aí tinha uma multidão com fome. Não, peraí, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Não tem problema, pode aqui, vamos orar e se alimenta todo mundo. Mas senhor, são 5.000, olha dentro do cesto. Aliás, ali foi um grande milagre, irmãos. Não podia, você presta atenção, não multiplicou só os pães e os peixes, o cesto também, porque eles não saíram levando o pão na mão. Ou seja, tinha 12 no final da história. Não multiplicou não, Luzão. Uma correção teológica aqui, desculpa aqui. Ele criou o cesto, não foi só multiplicar. Tá certo, tá bom, vamos deixar a especulação para lá, mas em todo caso aqui, milagre, e a gente chama isso de normal, sabe? Mas compensa que Jesus conseguiu surpreendê-los, apesar de toda essa dinâmica, apesar desta vida que eles estavam vivendo, convivendo com o sobrenatural constantemente, diariamente, sabe? Cadê Jesus? Está andando, mas aqui não é mar, mas ele pode. Olha a rotina dessa turma, olha a rotina. Parece que Lázaro, ele não tinha morrido, tinha, mas ele ressuscitou. Olha a coisa, olha a rotina dessa turma como era a coisa mais louca do mundo. Cada dia algo tremendo, cada dia algo novo, sempre surpreendidos, sempre surpresos com o mover de Deus, com o poder de Deus. Mas Jesus ainda consegue surpreender-nos ainda mais. Jesus os leva àquele monte. Ele tinha reservado um momento muito especial. Estava lá naquele monte. Eu não sei o que os 3 pensavam sobre acompanhar Jesus, a Bíblia não relata, mas eu fico imaginando, talvez ele queira simplesmente escapar da multidão, porque Jesus vivia sendo assediado pela multidão, Jesus vivia sendo perseguido pela multidão. Aonde ele ia, havia uma grande multidão atrás dele. Na cabeça de Pedro, e Tiago e João, fala assim: não, Jesus vai dar uma escapadinha para descansar, para relaxar, vai lá no monte, só nós 4, vai ser legal ter esse tempo com ele, vai ser joia. E subiram ao monte, e quando eles chegam lá, meu Deus, olha o que acontece. Jesus se transfigurou diante deles. Dá para você imaginar? Jesus, que deveria estar com suas vestes, eu não diria sujas, mas usadas, as suas vestes normais, porque ele era um homem ali como homem normal, vestido como homem normal, com a roupa talvez suada, com a roupa marcada pelo pó, quem sabe até pelo desgaste, o uso. Era um homem aparentemente normal que estava ali com eles, e de repente aquelas vestes começam a resplandecer. Você entende? Você consegue imaginar? Já pensou olhando aqui para o Paulo assim, de repente a roupa dele começa a tomar outra forma, começa a tomar um brilho, sabe? Parece, ele devia ter mais cabelo que você, Paulo, assim, o cabelo assim ficou mais, sabe? Aí imagina assim, aquela estilo neon assim, né? A gente sabe, a gente conhece o neon, mas lá não tinha. Aquele negócio resplandecendo diante dos olhos deles assim, e aquilo vai ficando uma coisa estranha, uma coisa louca assim, misteriosa, surpreendente. E de repente aparecem 2 cidadãos assim para falar com ele. Moisés, o maior profeta do Velho Testamento, representando todos os profetas.
Não, Moisés representando toda a lei, e Elias, o maior profeta, representando todos os profetas. Imagine isso, só que esses dois camaradas já haviam morrido há quanto tempo atrás? Há quantos anos? E agora estavam ali do lado deles. Quando Pedro viu, Pedro sempre impulsivo, sempre tomando a frente da coisa. Quando Pedro viu um negócio desse assim, já chamou Jesus. Pedro, ele tinha uma capacidade de falar na hora errada. Não é não? Algumas pessoas têm essa capacidade, né? Fala a verdade. Moisés e Elias conversando com Jesus, Pedro interrompe a conversa. O senhor quer que eu faça 3 tendas? Presta atenção. Olha a cabeça de Pedro onde estava. Sabe? Essa unção de construtor que ele tinha. Sabe? Vamos fazer 3 tendas aqui, fazer 3 tendas para eles. Porque ele estava maravilhado. Ele não queria que aquele momento acabasse. Ele estava falando ainda com Jesus, sabe? Discutindo o layout da coisa lá, como é que nós vamos, né? Discutindo a planta. Aí de repente ouve-se uma voz, uma nuvem, e não era qualquer nuvem, era uma nuvem resplandecente também, porque Deus, ele não economiza, não era só a roupa, a nuvem também cobria aquele lugar, e uma voz que vem: este é o meu filho. Como será que é a voz de Deus? Cid Moreira. Cid Moreira. Como será que é a voz de Deus? Já pensou Deus falando? Eles sabiam: este é o meu filho amado. Olha, já pensou aquela voz de trovão? Deve ser uma coisa muito jóia ouvir a voz de Deus. Imagine Pedro, a perna tremeu. Eles não aguentaram, eles não suportaram a presença de Deus, a glória do Senhor naquele lugar. O Shekinah que nós acabamos, a palavra Shekinah quer dizer a manifestação visível da glória de Deus. É isso que quer dizer. Quando nós cantamos derrama o Shekinah sobre nós, tem gente dizendo derrama o Shekinah sobre nós e não pensa, sabe, não sabe nem o que é. De repente é uma caixa de sapato, né? Vai cair na cabeça, vai machucar. Tem gente que fala, não, derrama o Shekinah sobre nós. O que é isso? É a manifestação da glória de Deus. É a manifestação da glória. Era aqui no Monte da Transfiguração, o Shekinah, o sobrenatural se tornando visível, sendo visto por aquelas pessoas tão simples, tão humanas como você e eu. É isso que estava acontecendo. E diante da manifestação do Shekinah de Deus, eles não suportam. A Sara estava dizendo, nós somos tão pequenos, somos tão nada, que nós não suportamos a glória de Deus. Você entende? Você já viu aquela pergunta assim, muito comum: pastor, por que na oração aquele irmão caiu? Você já viu? Já viu essa pergunta? Por que na oração aquele irmão caiu? Eu não sei por que caiu. Quem caiu fui ele, não fui eu. Já começa por aí, né? Mas eu sei de uma coisa: quem suporta a glória de Deus? Quem suporta? Não é? Vocês lembram, eu contando para vocês outro dia, do que o médico ensinou uma coisa muito legal a respeito de dor? O médico nos ensinava, ele dizia uma coisa assim, que a dor sua não é a dor minha, porque nós somos diferentes. Ele disse assim: olha, você pega um pedreiro, coloca a mão do pedreiro sobre a mesa, e você pega um pianista e também coloca a mão do pianista sobre a mesa. Aí você pega um tijolo de 1 quilo, levanta a 1 metro de altura e solta aquele tijolo em cima da mão do pedreiro. O pedreiro vai falar, ai! E vai sair, cadê minha colher? Põe massa aqui, põe massa, pega mais tijolo, põe aqui, Ele vai falar, ai, vai soltar assim e vai continuar. Agora você vai pegar a mão do pianista. Você pega o mesmo tijolo de 1 quilo, levanta a mesma altura de 1 metro e solta na mão do pianista. A dor dele vai ser totalmente diferente. Talvez ele fique 6 meses sem tocar o piano. O problema é o mesmo. A dor é diferente. A glória do Senhor tem o mesmo poder na vida das pessoas. Alguns a recebem de um jeito,
outros a receberão de outro, mas todos serão tocados pela glória. Você entende? Para alguns é tanto que a simples presença já o derruba. O outro toque, ele cai. Outros caem para trás, outros caem para frente. Alguns caem em silêncio, alguns caem em lágrima, outros caem em cântico, outros caem chorando, porque a manifestação da presença é muito particular, é muito individual. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para que haja temor na hora de emitir os seus comentários. Cuidado para não julgar o mover dos outros, o mover de Deus na vida de ninguém. Muito cuidado. Ah, mas eu não entendo o que está acontecendo. Então você fique caladinho, quietinho, e não fale besteira. Ah, mas isso não é de Deus. Pior ainda, quem é você para julgar? Quem te constituiu juiz? Quem te constituiu juiz para ficar julgando as pessoas? Você fica quieto. Você não entende? Guarde para si. Tem um monte de coisa que eu não entendo. É gozado. Algumas pessoas falam da experiência sobrenatural de outras. Aí a pessoa cai, eu não entendo. E porque não entende, rejeita. Já viu isso? Não tem? Algumas pessoas não têm essa capacidade. Eu não entendo, porque eu não entendo, rejeito. Mas que lógica é essa? Porque esse tipo de lógica não tem nada a ver com fé. Você concorda comigo? Porque a fé é crer ainda que não entenda. Estou certo ou estou errado? A fé me leva a crer ainda que eu não entenda. Por isso ela é fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se eu tiver que entender algo para crer, então isso é pela razão e não é pela fé. Então, se não é de fé, não tem de nada de Deus na história. Olha só. Se é de fé, é de Deus. Eu recebo por Deus. Agora, por que questionar aquilo que eu não entendo? Me diga uma coisa, ou diga a seu próprio coração: você sabe explicar a si mesmo por que Deus te ama? Explique. Vira e mexe, a Lúcia pergunta, eu não sei se ela ainda não se convenceu do meu amor, ou se ela ainda, ela simplesmente é o prazer de ouvir dizendo que eu a amo. Vira e mexe, ela pergunta assim para ele: Elias, você me ama? Ela precisa disso, irmãos. Elias, você me ama? Aí eu digo: sim, tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. É diferente, está vendo a balança? Brincadeira. Elias, você me ama? Amo. A segunda pergunta, isso é fatal, eu já até sei. Por quê? Não é assim? Você me ama? Por quê? Sabe? Aí eu tenho que ficar arrumando explicação do meu amor por ela, né? Por causa dos seus olhos. Olha. Você quer que eu fale? Não, deixa eu falar. Posso falar? Não. Não é? Por que com Deus a gente não faz isso? Por que a gente fala do amor de Deus por nós como se fosse aquela coisa mais gostosa do mundo? Sabe? Porque Deus me ama. Por quê? Quem é que entende por que Deus ama? Fala a verdade. Porque, irmãos, não sei você, mas eu era um tranqueira. Eu era um lixo. Eu fiz coisas que dão vergonha. Peço a Deus que meus filhos nunca saibam. E ainda assim Deus me amou. A gente não entende, mas a gente recebe com a maior alegria, né? Jesus nunca explicou o amor dele por você, mas você aceita. Porque o amor a gente aceita sem entender, e outras coisas não.
A mesma fé que me leva a receber o amor de Deus me leva a acreditar que o Senhor está operando no nosso meio, na minha vida, na sua vida, e que tem algo tremendo para fazer em você. Se você vai cair na presença dele, se você vai ficar em pé na cabeça dele, se você vai chorar, se você vai sorrir, isso é medida tua com Deus. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para estar julgando? Aí eles estavam lá, e quando eles ouviram a voz do Senhor que falava sobre eles, eles não suportaram. Eles caíram, eles se prostraram diante da presença gloriosa de Deus. Como nós acabamos de cantar, derrama o Shekinah sobre nós. Como é que fala depois? Eu não conseguirei ficar mais em pé. Derrama sua glória sobre nós. Tamanha é sua glória sobre nós. É exatamente esse retrato. Essa música reflete exatamente o que aconteceu aquele dia. Deus se manifestando de forma tão gloriosa, e aqueles homens, não suportando a glória do Senhor, foram lançados aos pés, foram lançados ao chão. Pensa num negócio legal, pensa num negócio muito louco. É claro que Jesus não tinha a intenção de passar o resto dos seus dias morando naquela tenda que Pedro queria fazer. É claro que isso não fazia parte do plano de Deus. É claro que ao dizer, o Senhor quer que eu faça 3 cabanas aqui, faça 3 tendas, é claro que ele reflete que Pedro também não estava entendendo o que estava acontecendo. Era a expressão da alegria de alguém que não entendeu. Ele estava feliz, estava maravilhado, estava impactado com a presença da glória de Deus, mas não havia entendido o propósito de tudo aquilo. Ele queria ficar lá, naquele ambiente de contemplação, de adoração. Quem sabe de repente aparece Eliseu, aparece Samuel, já que Elias veio. Quem sabe Eliseu chega daqui a pouco, não é não? E aí começa, uma dessa vem Davi, né? Aí vai ser um cultão aí, Jó. Imagine se essa turma começa a aparecer. Já vieram 2, quem sabe ver o resto. Por que não? Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele queria ficar lá, naquele ambiente. Aí Jesus, não. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: levantai-vos, não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Olha só, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram, presta atenção, irmãos, pense em tudo que havia acabado de acontecer. Jesus transfigurando, nuvem resplandecente, Moisés, Elias, a voz do céu, aquela coisa tremenda acontecendo ao ponto deles caírem no chão. Eles vão descendo do monte, olha a pergunta que eles fazem. E os discípulos lhe perguntaram: então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Tudo a ver, era tudo que eles estavam precisando naquele momento, de uma explicação de um texto bíblico. Era tudo que eles estavam, ia mudar a vida deles. Irmãos, olha a cabeça do ser humano como é. Ele acaba de viver um dos momentos mais importantes na história da humanidade. Pensa nisso. Aquele momento do Monte da Transfiguração foi um episódio, um dos mais importantes na história da humanidade. Os 3 indivíduos tiveram o tremendo privilégio de estar ali naquele monte, chamado a convite do próprio Jesus, o Deus eterno, todo-poderoso, encarnado, e chegando lá para dar autenticidade, para confirmar a glória de Cristo e a sua própria divindade, acontece tudo o que aconteceu.
Jesus não havia ressuscitado ainda. Qual era a certeza que eles tinham que ele era o Messias, Filho de Deus de verdade? Qual era? Tudo aquilo aconteceu para fortalecer a fé, para mostrar a glória, para que eles soubessem quem de fato Jesus era. Este é o meu Filho amado. O Pai, o Deus Pai, testificando. Para quem que Deus falou naquela hora? Para quem que Deus queria alcançar quando disse: este é o meu Filho amado, a ele eu vi? Para quem que Deus estava falando? Para Moisés e Elias? Para Jesus? Só sobrou quem? Pedro, Tiago e João. Presta atenção, o céu bradou para que os três soubessem que Jesus era de fato o Filho amado, o Deus encarnado, o Messias prometido. Eles vivem tudo isso ao ponto de se quebrantarem e serem lançados ao chão. E quando desce a primeira pergunta: Senhor, não tinha que vir Elias primeiro? Faça-me um favor, irmãos. Olha a cabeça dessa turma onde estava. E Jesus humildemente para explicar. Irmãos, tem algumas perguntas que alguns fazem que eu vou dizer, viu? Né? Esses dias eu vi um vídeo. Quem mostrou? Acho que o Donizete mostrou o vídeo. O vídeo. Sujeito para a carreta capota, vira na estrada, ficou com as rodas tudo de lado. Viu isso? O motorista desce desolado, encosta no pneu, os pneus virados assim para ele, aqui assim no chão virado de lado. O motorista encosta desolado assim, ó, para assim, triste, abatido a carreta. Eu fico imaginando carreta, carro, o prejuízo que o cara não está tomando. Passa o infeliz na rua, e agora com o smartphone dele que filma, programa de repórter. Aí desce do carro, pega o telefone dele e vem filmando. Paramos agora, ainda vai, né? Narrando ainda. Paramos agora, estamos aqui na estrada, uma carreta acabou de capotar, está virada aqui assim, ó. Olha, peraí, aí na frente está o motorista da carreta, aqui nós vamos nos aproximar dele. Senhor, boa tarde, boa tarde. Virou a carreta, capotou? Não, ela estava cansada da viagem, parou para descansar. Fala a verdade. Tem cada pergunta. Aí Jesus pega e para explicar para eles tudo, e dá explicação legal para eles tudo. Aí, então era de João Batista que estava, mudou tudo. Agora que eles sabem que o Elias prometido estava se referindo de fato a João Batista, mudou a história deles. Era tudo que eles precisavam dessa resposta, como se fosse fazer diferença na vida deles. O impacto da transfiguração, nada. O importante era saber de Elias. Então, olha como nós somos, irmãos. Olha como nós somos. Às vezes Deus está com um mover tremendo, o pastor pregando, sabe, aquela coisa maravilhosa, Deus falando, tocando no coração da igreja. Aí o cidadão sai e fala assim: você viu aquela palavra que o pastor usou? Ele falou bravo. E não é bravo, é bravo. Ouviu? É bravo, é bravo. Como é que é o certo? Que eu nunca sei, eu sempre erro. Bravo é o certo. Bom, porque eu sempre fico bravo, então não tem problema, né? Tá? Percebe? O céu caindo, Deus falando, e a pessoa está preocupada com o português. Deus tratando, aquela coisa de louco acontecendo, e a pessoa perguntava: naquele versículo você deu aquela interpretação, eu acho que você não foi tão claro no sentido que você deu. Meu Deus do céu, onde é que está a cabeça de alguns? Sabe? Eles estavam lá. Mas aí, irmão, você está com a sua Bíblia aberta ainda? Já? Aí nós chegamos no versículo 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão, aonde eles foram, irmãos? Eles estavam lá em cima do monte, onde Deus estava mostrando a glória dele. Tiveram a chance de ficar lá, mas não. Jesus pega na mão, levanta os três e desce. Para onde Jesus foi?
Para onde Jesus foi? Pergunta para a pessoa que está ao lado aí, para onde Jesus foi? O que ela te respondeu? Nada, né? Não pedi, só fala o que o pastor pede também, né? Para onde estava a multidão. E quando Jesus chega onde estava a multidão, o que ele encontra? Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tenho sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo, outras tantas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Irmãos, olha que interessante. Em cima daquele monte havia glória, em cima daquele monte havia a presença de Deus, em cima daquele monte havia uma nuvem resplandecente, uma nuvem de glória. Em cima daquele monte havia Moisés, em cima daquele monte havia Elias, em cima daquele monte a voz do próprio Pai bradava naquele lugar. Naquele monte a coisa era tremenda. Naquele monte a pessoa poderia viver o êxtase da sua própria espiritualidade. Naquele monte aquela pessoa poderia viver os seus sentimentos mais místicos possível. Naquele monte a pessoa poderia se render ou render o seu coração da forma mais sensível possível, sem viver o medo da censura, sem viver o medo da repreensão. Naquele monte a pessoa tinha a oportunidade de experimentar o êxtase de toda a glória, de todo o sobrenatural. Ali ele se depara com a realidade do sobrenatural. O invisível se torna visível, o inexistente se torna palpável, a dúvida é totalmente dissipada, porque o Todo-Poderoso estava se manifestando naquele lugar. Havia o desejo, a expectativa de permanecer ali. Qualquer um queria. Talvez você e eu iríamos desejar permanecer naquele monte na presença de Deus, mas preste atenção. Jesus não veio para viver a sua glória. Se ele quisesse a própria glória apenas, ele permaneceria no céu. Se ele estivesse em busca da própria glória apenas, ele permaneceria no céu. Você entende isso? Ele não queria estar no lugar onde as pessoas simplesmente o contemplassem. Ele não queria estar no lugar onde simplesmente as pessoas o adorassem. Sabe onde ele queria estar? Com a multidão, onde as pessoas precisavam dele. Porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você está entendendo isso? Aquilo tudo era lindo, aquilo tudo era maravilhoso, mas era só um sinal. Aquilo era para alimentar, aquilo era para fortalecer, aquilo era para entusiasmar, aquilo era para dar uma injeção de ânimo, aquilo era para fortalecer o abatido, aquilo era para tirar a dúvida de quem estava duvidando, aquilo que era para dar força, para dar gás para aquele que estava desanimado. O monte da transfiguração foi para mover o coração daqueles discípulos a irem para a multidão. Não é lá. Jesus sai do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João surpresos com tudo aquilo. Mas o que era aquilo para Jesus? Quando a Bíblia fala que ele esvaziou-se a si mesmo, você entende isso? Que Jesus esvaziou-se, ele abriu mão da própria glória no céu. Percebe isso, irmãos? Enquanto Pedro, Tiago e João estavam lá de boca aberta, caindo, prostrado diante da transfiguração, aquilo para Jesus não era absolutamente nada, porque ele veio da glória e sabia que para a glória iria. Nada. O
Monte da Transfiguração poderia ser algo fantástico para Pedro, Tiago e João, mas para Jesus era uma experiência normal, comum, fazia parte da sua essência ser recebido em glória. Mas ele veio mesmo, e era isso que ele queria que os seus discípulos entendessem. Nós não vamos ficar aqui, nós vamos descer e vamos lá ao encontro das pessoas que precisam da gente. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Você está entendendo? Diga amém. Amém. A gente vai no encontro e é tudo tremendo. É impressionante como o encontro tem a capacidade de sensibilizar os corações, não é? Fica tudo tão gostoso, as pessoas ficam tão sensíveis, tão amáveis, cria-se um ambiente tão meloso. Parece que o Shekinah de Deus está descendo. A coisa é tão gostosa, as pessoas ficam tão sensíveis que às vezes o pastor está pregando e espirra, a turma, glória a Deus, aleluia, Jesus fala mesmo, Deus. Sabe, é tremendo. É muito gostoso ver essa disposição das pessoas estarem recebendo, ver a disposição das pessoas de serem absorvidas pela presença do Espírito. É tão gostoso. Às vezes é tão gostoso a gente estar num culto, num ambiente onde o louvor fala com a gente, onde Deus toca o nosso coração, a gente é quebrantado pela presença de Deus. É tão gostoso. Não tem culto que a gente participa que dá vontade de fazer também uma cabaninha e ficar por ali. Não tem? Não é assim? Ontem nós fomos para aquele culto lá ontem à noite. Eu sei que a hora que eu peguei e disse assim, irmãos, agora nós vamos jantar. Teve várias pessoas que falaram, pastor, o senhor acabou muito cedo, era para ter continuado, eu queria tanto continuar louvando. Não dá vontade? Não tem culto que é assim. Não existem aqueles momentos em que o louvor para, a hora que o louvor para, a turma fala, por que parou? Não tem culto. O pastor está pregando, o irmão está pregando. E você, por que parou? Porque queria continuar. Aquela vontade de continuar na presença de Deus. Quando você sabe que Deus está tocando, falando no coração, é algo tão gostoso. Você queria continuar, imagine Pedro, Tiago e João falando para Jesus, tem que descer. Tem que descer. E Jesus pega na mão dos três e leva para aquela multidão. E entre muitos necessitados, entre os muitos que estavam ali, havia um homem que estava sofrendo tremendamente, porque o seu filho estava possuído por um demônio. E aquele demônio às vezes lançava aquele menino no fogo, aquele menino na água, o demônio se manifestando de todas as formas para ceifar a vida daquele menino. Um espírito de morte rondando aquela casa, tentando destruir aquela família. O próprio Jesus, que criou o homem para o louvor da sua glória, ele não suportaria estar na glória sabendo que aquele pai estava sofrendo por causa do seu filho. Era tudo muito lindo, era tudo muito favorável a Jesus, mas ele tinha que descer, porque era lá embaixo, nos pés daquele monte, que haviam pessoas precisando dele. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Talvez você tenha atingido um nível de conhecimento de Deus. Talvez você tenha atingido um nível de revelação da glória de Deus. Talvez tenha experimentado momentos tão gostosos na presença de Deus, como foi esse final de semana, como tantos outros que os irmãos já enfrentaram na convivência com Cristo. Mas talvez Deus esteja nos chamando, eu creio, talvez não, eu tenho certeza que Deus está nos chamando, dizendo, ei, desce comigo. Será que você consegue descer um pouquinho? Sair um pouquinho deste ambiente de contemplação, sair um pouquinho deste ambiente de adoração.
Será que você consegue descer um pouquinho comigo? Será que você consegue ir comigo ali? Onde tem um pai sofrendo por causa do seu filho, onde tem uma mulher chorando por causa do seu casamento, onde tem uma mãe em pranto porque o seu filho está doente, onde tem um homem abatido porque está desempregado. Será que você consegue descer comigo? Será que você consegue ir no encontro daquela família que está sendo destruída porque o diabo se levantou contra ela? Ei, você que conhece a glória de Deus, você que está vendo a glória de Deus, você que tem experimentado a glória de Deus, será que você consegue descer um pouquinho, ir ao encontro, em busca dessas pessoas que estão precisando da graça de Cristo, que ainda não tiveram a mesma sorte que você? Será que você pode descer um pouquinho, você que já teve a sua família restaurada? Será que você pode descer um pouquinho e apresentar o amor de Jesus para aquela família que está passando pela luta que você um dia enfrentou? Será que você que teve seu filho curado e agora vive a glória de Deus, será que você pode descer um pouquinho e levar uma palavra de ânimo, de consolo para aquela mãe que está chorando porque o próprio filho está doente, está à beira da morte? Será que você pode descer um pouquinho desse seu status e entender que a vida cristã não é uma vida de contemplação, que a vida cristã não é uma vida de domingo à noite, não é uma vida apenas de adoração, mas que o Evangelho de Cristo, se de um lado ele leva os nossos joelhos ao chão para adorar o poderoso, do outro lado ele nos coloca em pé e leva os nossos pés ao encontro daqueles que estão precisando. Se esses joelhos que se dobram não se levantarem para irem em busca daqueles que precisam, o nosso Evangelho está pela metade. O nosso Evangelho não é aquele que Jesus pregou. Deus não quer adoradores que fiquem vivendo momentos de contemplação. Deus não está em busca de adoradores que vivem no Espírito e na verdade da igreja, do ambiente do monte, da transfiguração. Deus quer viver o Evangelho do Espírito e da verdade, plenos, que vão em busca daqueles que estão precisando. A gente não pode ser egoísta. A gente não pode ser egoísta. Guardar tudo que nós recebemos de Deus para nós mesmos. Não pode ser. Irmãos, presta atenção. É maldade demais. É maldade demais receber a salvação e não repartir com o outro. É muita maldade. Se a gente parar, não dá para acreditar que uma pessoa conheceu o amor de Deus e guarda só para si. Não pode ser. Não. Uma pessoa que guarda para si é porque ela não conheceu o amor de Deus, porque o amor de Deus, a Bíblia diz que é algo que transborda. O amor de Deus transborda. O amor de Deus transborda. Está transbordando no teu coração? Porque o amor de Deus transborda. Está transbordando? O amor de Deus transborda. O amor de Deus transborda. Amor pela esposa preenche. Amor da esposa preenche. Amor pelos filhos preenche. Mas o amor de Deus não, o amor ele derrama e esse amor transborda. O amor transborda. Sabe o que quer dizer que transborda? Transborda por cansar o outro. Transborda porque o amor eu tenho que te amar. O amor veio, transbordou, eu tenho que te amar, eu te amo. Eu te amo, porque o amor transborda, veio, ele encheu, eu te amo. Eu te amo, porque o amor está transbordando, o amor de Jesus está transbordando, eu te amo. Porque o amor dele, eu te amo, transbordou, eu te amo. Se você não se importa que as pessoas estejam indo para o inferno,
é porque tem amor transbordando. Se você não liga, porque os teus filhos, os teus parentes, as pessoas estão amadas. Irmãos, a gente é pego vivendo uma contradição tão grande. Irmãos, é impressionante. Um amigo faz aniversário, a gente vai, gasta às vezes até o dinheiro que não tem, fala a verdade. O amigo faz aniversário, a gente vai, compra um presentão no cartão de crédito para pagar em 5 vezes. Pega um presente para levar para o amigo, para agradar o amigo. O amigo pega o presente e diz: cara, ele me considera muito. E a única coisa que você deu para ele foi o presente. Se ele morrer no dia seguinte, ele vai para o inferno. Que consideração é essa? Que consideração é essa? Que amor é esse? É amor, mas não é um amor que transborda. Não é um amor que transborda. Um pai que chega em casa, olha para a cama do filho e vê que o filho não está. O pai não sabe onde o filho está, não sabe com quem está e nem o que está fazendo. Só tem 2 certezas. Uma é que ele está longe de Deus, e a outra é que qualquer coisa ruim pode acontecer com ele. Este pai que diz amar tanto o filho, que dá carro, que dá roupa, que dá casa, que dá tudo para o filho, mas um pai que não chora por saber que o filho está indo para o inferno. É um pai que ama, mas um amor que não está transbordando. Não é o amor de Cristo. Ver um irmão, um primo, um cunhado, sabe que alegria que hoje, sabe que alegria? Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Outro, agora tem mais de um, é aquele lá. Sabe a alegria que vem no meu coração, Vinícius? O seu primo aqui na frente falando da alegria dele, porque o meu primo entregou a vida para Jesus. Sabe o que é isso? É amor que transborda. Por que o teu amor está transbordando? Por quê? Ah, que gostoso, vamos ficar no monte da transfiguração. Ah, mas tem um pai com o filho ali, ó, o filho está morrendo. Não, mas o negócio é ficar aqui com Jesus, aleluia, aleluia, Deus tremendo. Olha, escuta a voz do pai falando, olha que voz de trovão. Oi, eu não me contenho diante da glória do Senhor. Shekinah desce. Mas o menino está morrendo, não faz mal não, deixa. Oh, Deus, desce a glória, Senhor. Mas o pai está sofrendo, o menino está morrendo. Isso não é amor que transborda. Jesus não quer isso da gente, não. Jesus não quer ver você fazendo cabana para Ele. Ele não veio atrás de uma cabana. Ele veio atrás de gente. Ele veio atrás de vidas. O melhor presente que você pode dar a Jesus, como gratidão pela sua salvação, preste atenção. O maior presente que você pode dar para Jesus, como gratidão pela sua salvação, são vidas pelas quais Ele morreu. Você já viu um pai chegando em casa com um presentinho? Ele abre a caixa e o que é? É o cachorrinho que ele está dando de surpresa para o filho. Consegue imaginar isso? Quem aqui ganhou o cachorrinho quando era criança? Quem ganhou um cachorrinho quando era criança? Fala, velho, se tem uma coisa que combina é cachorro e criança. Não é não? É muito melhor que Claudinho Bochecha, né? É criança e cachorro. Isso aí é jóia demais. Imagine a cena assim. Imagine a cena. O pai chama o filho e o filho vem sem saber o que é. O pai com a caixa na mão. E de repente o pai sabe o que o pai tem aqui. O que, pai? Sabe o que o pai tem aqui? O que, pai? É um negócio que você gosta muito. Que é, pai? Que é, pai? Aí você pega e abre a caixa. E a criança olha o cachorrinho do sonho dele. Você imaginou essa cena?
Imagine você chegando para Jesus. Vem cá, Denis. Está de mim, está de mim. Aí você chega para Jesus. Jesus, eu trouxe um negócio para o senhor. Desculpa o negócio, viu? Eu trouxe uma coisa para o senhor. Eu sei que o senhor gosta muito. Eu trouxe um presente para o senhor. É uma surpresa. Vai fazer surpresa para Jesus. Ele não sabe das coisas. Fazer surpresa para Jesus. Eu sei que o senhor ama muito. Aí você tira da caixa assim, ó. Eu me esforçando para dar um presente para Jesus. Você viu a reação dele? A reação do tipo é isso. Não tinha nada melhor lá embaixo, não. 100 milhões de pessoas, você me traz isso. Sabe, imagine, irmãos, imagine a alegria de Jesus, saber que Ele subiu naquela cruz pelo teu vizinho, que Ele derramou o sangue dele pelo teu colega de trabalho. Pensa nisso, você pensa nisso. Aquela cunhada que você não suporta, porque ela tem aquele esquisitice, ela é tão metida, mas Jesus a ama e morreu por ela, deu a vida por ela. Já pensou a alegria de Jesus o dia que você puder entrar no Santo dos Santos de mão dada com ela e falar: Jesus, eu trouxe um presente para o senhor. Aqui, meu colega de trabalho, meu vizinho, minha cunhada. Você pode imaginar isso? Ele quer a tua adoração. Talvez seja por isso que Ele crie para nós alguns momentos de transfiguração, de Shekinah, de glória. Mas o que Ele quer mesmo da gente, irmãos, é que a gente desça onde está o povo, onde estão as pessoas que precisam dEle, e que a gente consiga repartir com eles o amor que nós recebemos em Jesus. Você entende isso? Feche os seus olhos. Eu não sei o quanto do amor de Deus você já tem recebido. Eu não sei, e talvez você mesmo possa dizer assim mesmo, o quanto desse amor tem impactado a tua vida. Você que vai dizer. Mas será que o amor de Jesus impactou a tua vida bastante para que esse amor transborde e alcance os outros? Será que você tem vivido a alegria da transfiguração, a alegria de Moisés, a alegria de estar com Elias, a alegria de estar no monte, a alegria de ver uma capa, a alegria de ver uma nuvem? Mas será que esse impacto tem sido bastante para levar você ao encontro das pessoas que estão precisando? Será que você tem sido a resposta? Aquele pai estava aos pés daquele monte. Havia um grito no peito daquele homem. Aquele homem estava desesperado, seu filho estava indo à morte. Havia um demônio destruindo a vida daquele menino. Aquele pai esgotou todas as suas forças, todos os seus recursos. Ele não sabia mais o que fazer. Aquele homem não encontrava resposta em mais ninguém, em nenhum outro lugar. Mas alguém falou para ele: Jesus pode mudar isso. E ele foi atrás de Jesus. E se Jesus tivesse ficado naquele monte onde se recebia a glória, onde estava sendo homenageado pelo Pai, se ele tivesse se contentado simplesmente com aquele ambiente, aquele homem teria experimentado a dor da perda. A dor da perda. Quantas pessoas estão vivendo a dor da perda perto de você? Pessoas que você diz que ama, pessoas que são suas amigas,
pessoas que acreditam e que confiam em você. Algumas delas que compartilharam os segredos mais íntimos com você. Pessoas que abriram o coração com você como nunca abriram com outro. Pessoas que confidenciaram os segredos mais profundos com você, porque confiaram em você, porque confiaram em você. E talvez um dia ela morra e vá para o inferno sem conhecer a graça de Cristo. E ela lá no inferno descubra que você não era digno da confiança dela, porque você não compartilhou o amor de Jesus.